João. Começa aí, a gente já começa. Aqui já está gravando, já está tudo certo. Tá ótimo. Vamos orar então. Você ora, João, por favor. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome por este dia tão lindo que o Senhor criou e está acrescentando à nossa vida. Pedimos, ó Deus, neste momento, a tua bênção, a tua direção, a visita do teu Santo Espírito na vida do Henrique, usando ele como teu instrumento para a edificação desta classe, Senhor. Que todos nós possamos nos alimentar e sermos instruídos com relação ao teu reino e à tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos e praticarmos tudo quanto aprendermos de ti, para que possamos ter uma vida agradável aos teus olhos. Perdoa os nossos pecados e abençoa cada aluno presente e aqueles que não puderam estar conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, bom dia agora oficialmente a todos os irmãos. Obrigado pela presença de todos. Essa classe de escola dominical, que é a classe de novos membros, é uma classe que me alegra muito estar fazendo parte dela e poder discutir com vocês alguns aspectos, porque essa tomada de decisão de professar publicamente a sua fé em Cristo é realmente de uma alegria tão grande para a gente como igreja, e a alegria nos céus também por essa decisão que é incutida em nossos corações pelo próprio Deus, né? Eu queria deixar vocês bem à vontade no decorrer da aula para a gente estar trocando ideia, conversando, tirando dúvidas, aproveitar aí, o João está aí também como professor presente na aula, eu vi que o Robinho também entrou, então a gente pode bater bastante papo, interagir, e que a gente então cresça mesmo e as dúvidas sejam todas sanadas se existe a tela. Em alguns momentos eu vou sair para a gente poder interagir, mas a qualquer momento vocês podem interromper, chamar e a gente para e esclarece o que for necessário, se for possível, senão a gente também vai atrás de entender melhor qual é a dúvida e como responder melhor e esclarecer tudo no segundo momento, se a gente não souber. Eu vou iniciar compartilhando então aqui a minha tela. Todos estão vendo a tela? Perfeito. Perfeito. Então, o livro que nós adotamos para essa classe de novos membros é da autoria do nosso pastor, reverendo Misael, é Os Primeiros Passos do Discípulo, e nós estamos encerrando o estudo sobre os 10 mandamentos, os deveres para com o próximo, que foi subdividido em 4 momentos, hoje é o momento final, e nós estaremos olhando então para o 10º mandamento. Esse estudo dos 10 mandamentos é um estudo muito rico, muito valoroso. A gente acaba revisitando a base para todo o evangelho, e especialmente esse momento que nós estaremos então falando sobre o 10º mandamento, eu creio que é um fechamento de chave de ouro no estudo dos 10 mandamentos, porque nós vamos falar de um mandamento que ele é sui generis, ele tem uma particularidade muito grande no sentido de qual ponto que ele toca. Então vamos só relembrar os 10 mandamentos para que fique bem claro para todos nós aqui. Eu creio que todos sabem bem os 10, mas vamos aqui relembrar. Então, mandamento número 1 é: não terá outros deuses diante de ti. O número 2, não farás para ti imagem de escultura. Não as adorarás, nem lhes prestará culto. O número 3 é: não tomarás o nome do teu Deus em vão. O número 4, lembra-te do dia do sábado. O número 5, e esses 4, então só aqui até no slide as cores estão diferentes, porque esses 4 nós classificamos como mandamentos que nos falam sobre deveres para com Deus. Foi assim que didaticamente foi dividido no livro. Na sequência, então, o número 5 é: honra teu pai e tua mãe. Número 6, não matarás. Número 7, não adulterarás. Número 8, não furtarás. Número 9, não dirás falso testemunho. E completando e fechando os deveres para com o próximo, não cobiçarás. Então, relembrando aqui para os irmãos os pontos que nós conversamos anteriormente, primeiro é esse. A hora que a gente faz essa divisão didática, a gente remete já para um ponto que nós vamos abordar na aula aqui, sobre
um resumo que foi feito por Cristo sobre a lei. Nós vamos abordar isso. E ele faz esse resumo tendo esses dois olhares, como foi didaticamente colocado aqui pelo pastor Misael. Deveres para com Deus, deveres para com o próximo. E nós vamos, então, estar também relembrando esses dizeres de Cristo no decorrer da nossa aula. Interessante também a gente lembrar a respeito do que significa o Novo Testamento. Então, relembrando, Novo Testamento, os mandamentos são perfeitos, são a manifestação de Deus sobre sua vontade, são atemporais e eternos, sendo um guia e um resumo da vida cristã. Esse ponto é bem importante. Eles são a expressão do caráter santo e moral de Deus. Deus se coloca dizendo, olha, é assim que eu gostaria que vocês seguissem. Esta é a minha vontade. Esses são os meus limites. Esses são os meus direcionamentos. São direcionamentos perfeitos, são direcionamentos santos. Apesar de serem colocados de uma forma resumida, resumindo, então, a expressão de todo o Evangelho, mas, de toda forma, se você for olhar do ponto de vista prático para o seu dia a dia, você consegue incluir as dúvidas da sua conduta em relação a ir ou não ir, baseado nesse resumo de 10 tópicos. Então, na hora que você pergunta, eu posso, por mais inteligente que eu seja e perspicaz, pegar uma coisa que não seja minha? Você fala, não posso, não furtarás. Então, posso ter uma mulher fora a mulher que eu tenho? Não, eu não posso, não adulterarás. Isso revela a expressão do caráter santo e moral de Deus. Ele se posiciona em relação àquilo que ele quer para a vida daqueles que são seus. Além disso, e esse é um tópico muito importante que nós vamos abordar no decorrer da lição de hoje, quem teve a oportunidade de ler, o direcionamento final da lição é nesse sentido, os 10 mandamentos revelam o que somos. Revelam também a nossa incapacidade de cumpri-los cabalmente. Por isso que no começo eu disse que esse mandamento da cobiça é sui generis, e ele é muito importante para fechar com chave de ouro esse entendimento da revelação da nossa natureza carnal e imperfeita diante de uma natureza santa e perfeita que é a natureza de Deus. E nós vamos trabalhar um pouco esse conceito. E trabalhando isso sendo o primeiro tópico de uma verdadeira conversão, o reconhecimento da sua incapacidade de se salvar por suas próprias ações, a gente acaba entendendo, esse é o desfecho final da aula, que eles revelam nossa necessidade de salvação. Isso para todos os mandamentos, mas eu digo que esse último mandamento, a cobiça, ele é um mandamento que especialmente revela essa situação da nossa depravação total e da necessidade da graça e da salvação por meio de Cristo. Esses são seus tópicos mais trabalhados no final da aula e fundamentais para a sequência dos nossos estudos aqui na classe de novos membros. Então, relembrando aí o 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Não cobiçarás. Isso está em Êxodo 20, 17. E, com isso, a gente passa para um outro patamar em relação aos mandamentos contidos nas 10 regras por nós estudadas, pelos 10 mandamentos expressos frente à vontade de Deus, que é um mandamento subjetivo, que olha exclusivamente na origem do mal comportamento, do comportamento carnal e pecaminoso no nosso coração. Então, os mandamentos anteriores, eles são mandamentos que têm uma certa objetividade. Nós vamos entender que Cristo fez uma releitura sobre alguns pontos disso e já deu um olhar ampliado no intuito de mostrar que muitas vezes você não se expressa para as outras pessoas de forma pecaminosa, mas lá no seu íntimo você pecou. Nós vamos entender um pouquinho disso. Mas, tirando um pouco esse momento da ampliação da visão dos 10 mandamentos feito por Cristo lá em Mateus 5, dando um passo anterior, a hora que a lei é exposta diante dos homens, é capaz que alguém pudesse se julgar apto a cumprir os mandamentos anteriores. Então, eu não tenho outro Deus diante de mim, não faço imagem de escultura e nem as adoro, não tomo o nome de Deus em vão, guardo o dia de sábado, honro o pai e mãe, não mato, não furto, não adultero, não julgo. Puxa, acho que eu estou chegando perto de ter por minhas próprias forças a salvação. E isso dizendo só da expressão externa, porque a hora que a gente olha para o nosso íntimo, muitas vezes você adulterou,
apesar de não ter puxado o gatilho de uma arma, você matou. Nós vamos entender isso com o conceito que foi ampliado lá em Mateus 5 por Cristo, mas o ponto é, até o 9 são situações objetivas e que você tem uma certa expressão de julgamento, né? Você pode ser até julgado pela sociedade que te cerca, por aqueles que convivem com você para ser considerado, entre aspas, bom ou mal. Mas a hora que você chega no 10º mandamento, então você realmente entende, agora está falando do meu íntimo. E ali está o olhar de Deus para dentro do meu coração. E nessa hora, qualquer máscara e qualquer tentativa de querer se colocar como justo o suficiente para conseguir, por suas próprias forças, a salvação, é desfeita e cai por terra. Estudando esse pecado, somos levados a pensar sobre 2 pontos fundamentais na vida cristã. E, na verdade, é o ponto de start de uma vida verdadeiramente cristã. O entendimento da depravação total do homem, que não há um justo sequer, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a partir desse entendimento, daí, o segundo ponto, a necessidade do sacrifício vicário de Cristo, por graça, nos salvando e nos reconciliando com o Pai. Pela graça somos salvos mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. E esse é o ponto, não é pelo que a gente faça, não é pelos nossos esforços, nós não somos bons o suficiente, o nosso débito sempre é maior que o nosso crédito. A hora que a gente olha para o nosso íntimo, a gente entende que isso é uma verdade absoluta, e é, então, o desdobramento do primeiro entendimento: eu sou mau, eu tenho uma natureza carnal, eu preciso ser salvo de mim mesmo, eu preciso ser reconciliado com o Pai. Depravação total do homem e graça são 2 pontos que são bem fortalecidos no entendimento desse mandamento, que é não cobiçarás. Então, eu penso que se nós parássemos no 9º mandamento, eu encontraria talvez irmãos bons o suficientes para tentar expressar, baseado na lei. Eu digo que a hora que a gente olhar para o que Cristo falou, eu creio que, falando da minha vida pelo menos, eu creio que eu já matei sem ter puxado um gatilho. Eu já adulterei sem ter nenhuma corrupção corporal com outra mulher. Mas eu já pensei com um pensamento impuro. Então, a hora que ele amplia isso e olha para dentro do coração, a gente consegue entender a nossa necessidade de estarmos sendo reconciliados não por nossas próprias obras. E nós vamos entender que, poxa, foi uma vez só. Mas basta essa uma vez só. Daí você já está com um débito que você precisa de alguém pagar isso por você, e Cristo é que fez esse pagamento, tá certo? Então, é isso que eu acho que a cobiça traz um olhar totalmente diferente para os 10 mandamentos, sabe? Porque olha para dentro do nosso coração corrompido, olha para o nosso pecado, olha para a nossa carnalidade, olha para a necessidade da graça. Isso é muito gostoso, muito valoroso, fortalece muito a nossa dependência de Deus, e depois, a hora que a gente vê essa dependência, desdobramento disso aqui, por gratidão, a gente quer ser obediente. Esse é o passo seguinte. Então é isso, o 10º mandamento olha o nosso coração e a nossa relação com Deus por meio do seu olhar também para dentro dos nossos corações, porque ele conhece a nossa natureza, ele sabe que somos maus, ele conhece os intuitos do nosso coração. Aquele irmão que está do meu lado, às vezes acha que eu sou extremamente santo, porque eu tenho tais prerrogativas, mas que bom que ele não olha o meu coração, porque senão ele ia ver o quão corrompido eu sou e o quão eu sou carente, como ele também, dessa graça maravilhosa, esse resgate precioso de Deus sobre as nossas vidas. E outro ponto interessante, que eu acho que traz um olhar sui generis para a cobiça, é que a cobiça faz uma interface entre os pecados, sabe? Nós vamos entender que a cobiça é a origem dos demais pecados. Então, no primeiro momento, o nosso coração cobiça aquilo, e no segundo momento se desdobra pelo desejo de fazer ou ter, e os demais pecados acabam sendo expressos por meio de um pecado inicial ali no nosso coração, na nossa mente, que foi cobiçar, e daí desdobra com alguma outra ação pecaminosa. Então, ele diz aqui no texto que está expresso aí para vocês, por cobiça os homens desonram os pais, matam, adulteram, furtam e mentem. Um exemplo claro disso, isso tem vários. Bom, na minha vida eu poderia falar vários, mas até para não constranger os irmãos, e eu não tenho constrangimento em falar, no momento oportuno dá para eu falar bem claramente sobre vários pecados que eu tive que compartilhar, mas eu vou fazer uma expressão de um dos pais da fé, um dos baluartes da palavra, que foi o primeiro, que foi o segundo rei, né, de Judá, que foi Davi. Davi
cobiçou Betseba, olhou ela tomando banho lá no lago, achou ela formosa, desejou Betseba. Passo seguinte, matou o marido dela, mentiu para colocar ele na linha de frente por um motivo que não era o motivo real que ele estava querendo colocar. Daí matou, e daí foi com ela e adulterou. Então a cobiça e o desejo que ele teve no coração foi o ponto inicial para todo o desdobramento das demais ações que nós conhecemos bem na história do rei Davi. Então o conceito aí colocado é bem claro a respeito do que é a cobiça. Cobiçar é muito mais do que querer. É querer sem freios. É o que aconteceu com o Davi. Ele viu, ele quis de todo jeito, ele não viu obstáculo, ele tomou a prerrogativa do seu poder como rei e colocou lá o marido de Betseba na frente de batalha para ser morto, e foi atrás da mulher e a teve e adulterou com ela e a possuiu. É querer caprichosamente. Tudo à minha volta deve se dobrar ao meu desejo. Esse é o conceito de cobiça. E até imediatamente, é bem isso mesmo. É ansiar desastrosamente. Obterei isso, nem que me destrua e a outros no processo. Então, olha que perigoso que é esse desejo inicial do nosso coração, que ele tem que ser interrompido por meio da oração e da graça e do livramento do nosso Deus. Então, Lutero que falava isso, né? Não tem jeito de deixar que os pombos, os pássaros voam sobre a minha cabeça, mas eu tenho como impedi-los de fazer ninhos. Então, a hora que chega a cobiça, que é o pássaro voando sobre a sua cabeça, imediatamente se colocar diante de Deus e pedir a Deus para que ele te fortaleça, te livre, mude os seus pensamentos, mude os desejos do teu coração, te liberte a respeito desse pensamento de cobiça que você tem incutido na sua mente. E essa é a vantagem de sermos regenerados, né? Nós vamos entender isso também. Aquele que não é regenerado é escravo do pecado. Nós, regenerados, não somos mais escravos. Não que não pequemos, mas nós não somos escravos do pecado. E por sermos regenerados, nós temos que ter um caminhar de santificação. Isso é prerrogativa do verdadeiro regenerado, né? Então, em Tiago 1, 13 a 16, nós vemos o seguinte: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Então, por quem nós somos tentados? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Mais uma vez, olha lá de novo, por exemplo, bíblico da vida de Davi. Atraído pela beleza e pela formosura de Betseba. Cobiça no seu próprio coração. O atraiu, o seduziu. E daí? Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. Mentira, morte, adultério. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É um ciclo natural. O pecado gera a morte. Graças a Deus, porque ele quebrou esse ciclo por meio de Cristo. E apesar de pecarmos, hoje nós temos quem paga pelo nosso pecado. Quem transforma as nossas vestes rubras e vermelhas alvas como alva como a neve. Ele permite uma expiação total e completa dos nossos pecados. Daí vem um outro ponto maravilhoso, né? E daí é qualquer pecado. Quem acaba trazendo à mente de novo um pecado que já foi confessado e abandonado é o próprio inimigo. Quando você se arrepende e confessa, Deus é fiel e justo para nos perdoar o pecado e purificar de toda injustiça. Então isso é promessa de Deus. E promessa de Deus não é promessa de homem. Isso acalenta o nosso coração de uma maneira bem prática também em relação a essa situação. Então ele diz, não vos enganeis, meus amados irmãos. Então não se engane. Tá? Quando você está pecando, cada um é tentado pela sua própria cobiça. E depois de haver concebido essa cobiça, dá luz ao pecado, e o pecado consumado, a morte. Essa é a sequência. Então, pontuando mais uma vez, a cobiça é um pecado subjetivo, é um pecado que se inicia no coração. Quem vê o íntimo do coração, nós mesmos somos esclarecidos sobre os nossos erros por meio do Espírito, nos constrangendo quando erramos, e somos então, nos é evidenciado por meio da ação do Espírito aquilo que nós fizemos de forma inadequada. Isso é explicitado para as nossas vidas, por isso que quando isso acontece e aquele baque chega na nossa vida, nós temos que parar, realmente, verdadeiramente nos arrepender e pontualmente pedimos perdão. Não é o adequado nós finalizarmos o dia assim, Senhor, perdoe a minha vida pela multidão de pecados que eu cometi, mas a ideia é, cada momento que você comete, o Espírito testifica com você e você deve já se colocar diante de Deus, pedir perdão pelo pecado, pedir para que Ele te redirecione e te tire daquele tipo de situação.
Então, a cobiça é isso, um pecado subjetivo, um pecado do coração. Só enfatizando esse tópico, isso é uma questão sui generis desse mandamento. Agora, o que eu disse um momento atrás é que os pecados anteriores que tinham algum peso objetivo, e teoricamente alguém poderia se propor a dizer que os cumpria cabalmente, a hora que Cristo faz uma releitura dessas situações, ele diz, o homicídio não quer dizer só matar e tirar a vida, mas odiar o seu irmão. Ele diz que você tem que orar pelo seu inimigo. Ele diz que você tem que dar a outra face. Ele diz que você não pode usar o nome de Deus em vão. Ele diz que se você olhar com um olhar impuro para uma mulher, você já adulterou com ela. Então, e como que você sabe do olhar impuro? Ou do desejo odioso contra um irmão? Se foi só aquele pensamento odioso e não uma ação prática no sentido de operacionalizar aquele ódio, no sentido de um soco, de uma facada, de um tiro, e aí sim ser um homicida daí evidente, né, para qualquer pessoa ver. É porque está lá no íntimo, está no coração, mas Deus conhece o nosso coração. O Espírito Santo perscruta o nosso coração, evidencia os nossos pecados e coloca expostos a nós mesmos para que nós entendamos isso e entendamos que, puxa, então eu estava errado ali. Mesmo em relação aos 9 mandamentos, em algum momento eu criei um ídolo no meu coração. Então eu idolatrei, talvez não uma imagem e escultura, mas eu tirei Deus da centralidade da minha vida. Eu já adulterei em pensamento, em visão. Eu já fui um homicida ao desejar o mal para alguém próximo a mim. Então, nesse sentido, a gente entende que mesmo que alguém se julgasse capaz, desenvolvendo o seu processo de santificação, ser santo o suficiente para cumprir os 9 mandamentos anteriores a esse, e daí no 10º talvez ele teria a percepção de que ele não consegue. A hora que a gente faz a releitura que Cristo fez em Mateus 5, a gente entende que mesmo nos 9 anteriores nós somos falhos e pecaminosos e iníquos, né? Isso fica bem explicitado, pelo menos para a minha vida fica. Então, batendo nessa tecla de que o coração é da onde procede os dolos, nós lemos lá em Marcos 7, 21 e 22, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Esse é o ponto, esse é o link com o pecado que nós estamos com o mandamento que nós estamos estudando, que é o mandamento da cobiça, que é no nosso íntimo, no nosso coração. Então, usando o Catecismo de Westminster, de Heidelberg, nós vamos usar ele várias vezes aqui na nossa aula. Nós vamos estudar a pergunta 3, 5, 114, 115, 116, mas aqui a 113 diz: o que Deus exige no 10º mandamento? A resposta é: jamais pode surgir em nosso coração o menor desejo ou pensamento contra qualquer mandamento de Deus. Pelo contrário, devemos sempre de todo o coração odiar todos os pecados e amar toda a justiça. Nós vamos ver se isso é possível pelas nossas próprias forças, mas esse é o que Deus exige que aconteça frente aos seus 10 mandamentos, em especial ao 10º, que daí pontua numa questão íntima, subjetiva e de dentro do nosso coração. Então, esse é o ponto, falando dos 10 mandamentos, revisando algumas coisas, relembrando alguns conceitos, a nossa divisão didática e focando especialmente nesse pecado sui generis, que é o pecado da cobiça, que é um pecado subjetivo, que é do íntimo, que é do nosso coração, e que ele é o catalisador, muitas vezes, para os demais pecados. Daí, resumindo e até ratificando a divisão didática que nós tivemos no nosso livro, quando Jesus foi perguntado para os fariseus qual era o resumo da lei, ele respondeu assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, deveres para com Deus. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos, e daí o deveres para com o próximo, nós estamos encerrando hoje. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Cumpre perfeitamente a vontade divina aquele que confia seu amor puro a Deus e ao próximo, em todos os seus sentimentos, motivações, atitudes e comportamentos.
atitudes e comportamentos explicitados, sentimentos e motivações do coração. Daí, quem conhece isso é a gente testificando com o nosso espírito, e é Deus que esquadrinha os nossos corações. Então, esses dois pontos, eles fazem, então, fecham a questão dos 10 mandamentos com o seguinte olhar. Nós vamos olhar para 3 coisas agora que vão dar direcionamento para o desfecho da nossa aula e até para que nós possamos dar o trampolim para os demais assuntos que nós vamos estar desenvolvendo aqui durante o nosso curso. 3 pontos são claramente evidenciados com esse entendimento que nós acabamos de ter. A necessidade de obediência. São 3 perguntas a serem respondidas. Existe necessidade de obediência? Depois, quem consegue obedecer? E por que Deus os exige ou exige a obediência desses mandamentos de nós? Então, o primeiro tópico, a necessidade de obediência, ela é evidente, e são vários os textos. Eu vou só evidenciar aqui 2 para os irmãos, para não me tornar repetitivo e nem me delongar, mas em Salmo 119:4 nós lemos: Tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. E em Tiago 2:10 nós lemos o seguinte: Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E daí, mais uma vez, eu quero deixar claro para os irmãos, esse é uma prerrogativa para o que nós queremos chegar. Depravação total do homem, necessidade de graça. Esses 2 pontos fundamentais. Quem consegue obedecer? Daí a necessidade de graça. Deus é santo, nós somos pecadores. Esse texto de Isaías 6, 1-5, eu não vou ler, se os irmãos quiserem depois olhar, é quando fala da visão de Isaías da majestade de Deus, com os querubins falando santo, 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 e ele falando: e eu que sou um homem de impuros lábios, vi a glória de Deus. Não conseguimos obedecer plenamente porque somos inclinados para o mal. E daí tem vários momentos que nós encontramos na palavra essa inclinação para o mal. Não há um justo sequer, Romanos 3:10. E em Salmo 151 nós lemos que nós nascemos em pecado e em iniquidade a nossa mãe nos concebeu, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, que sou um homem de lábios impuros. Paulo fala lá em Romanos que ele dentre os pecadores ele é o maior. E assim o entendimento que não conseguimos obedecer plenamente porque somos inclinados para o mal. Daí vem um outro conceito, que é um conceito muito linkado com o conceito da depravação total, que é do pecado original, né? A hora que houve a queda, quebrou-se o laço que existia entre Deus e a sua criação, e houve a queda no sentido eterno. Nós já nascemos com uma questão disruptiva em relação a Deus. Já existe um abismo chamado pecado que nos separa de Deus. Esse abismo tem que ser transposto de uma certa forma. Nós entendemos que poderia ser pelas nossas próprias forças, cumprindo a lei. E nós somos, então, levados a entender que não conseguimos cumprir cabalmente a lei. O mandamento número 10 evidencia um pecado muito claro da cobiça, que esse não tem dúvida que perscruta os nossos corações. Mas olhando todos os outros, nós entendemos que em cada um deles, muitas vezes nós pecamos e até recorremos em pecado. E daí nós carecemos, então, de alguém que faça esse link. Cristo, a graça. Então, o primeiro passo é: eu sou pecador. Esse é o primeiro entendimento. Segundo entendimento: eu não consigo, por minhas próprias forças, me desvencilhar desse pecado que tenazmente me assedia. E com isso eu não consigo me reconciliar com Deus. Eu preciso de alguém que faça a paga por esse pecado e essa ponte de religando a humanidade com o Criador e tirando esse abismo do pecado que nos separava. Essa ponte é Cristo. E somente por graça é que nós conseguimos que essa religação aconteça e não pelas nossas próprias forças. Então esse conceito do pecado original, depravação total, a necessidade da remissão por graça, são incutidos nos próprios 10 mandamentos, em especial nesse 10º mandamento nós somos relembrados disso. E aí vem mais um fato. Quem consegue obedecer a isso? Por causa da desobediência de Adão, fomos vendidos à escravidão do pecado. É o que eu acabei de comentar, me adiantei aqui, em relação ao pecado original. Diante das exigências da lei, estamos eternamente condenados, né? Então, esse é o ponto, né? Esse ponto é ponto inicial para a gente entender a nossa necessidade de nos subjugarmos em amor a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E por que, então, já que, primeiro, tem 2 pontos que poderiam ser interpelados. Bom, a gente não consegue obedecer, então por que ele exige de nós essa obediência? Outro ponto.
Você acabou de falar que nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Bom, se é graça, eu não preciso obedecer, então. Então, vamos lá. Precisamos obedecer, já vimos lá atrás. E por que mais, então? Já que a gente não consegue obedecer, aparentemente o que você colocou para a gente aqui, Henrique, é que a gente não consegue obedecer. Então, por que Deus exige obediência nesse sentido de nós? E daí é mais uma situação que reforça o que nós estamos tentando trazer de conceito, que é esse conceito da nossa finitude, iniquidade e depravação total e total dependência de Deus. Então, a resposta é para que o reconheçamos como Senhor Santíssimo e saibamos o que é necessário fazer para agradá-lo e caminharmos felizes e livres. Ainda continuando a resposta, para que reconheçamos nossa miséria e humilhados e assombrados pela sentença decorrente de nossa desobediência à lei, que é a morte, busquemos a ajuda de Cristo. Isso é muito interessante, isso é muito bom, isso é salutar, isso é uma graça maravilhosa, ainda bem que é o reconhecimento de que nós somos incapazes e dependemos do nosso Deus Criador, santo, misericordioso, amoroso, que deu seu próprio Filho para que nós tivéssemos vida. Que maravilhoso isso. Pena seria, doloroso seria se a gente tivesse que nos submeter a uma outra situação para que nós fôssemos libertos da nossa desobediência que levaria à morte. Na verdade, o plano dele é maravilhoso. Nós temos que submeter a ele mesmo, que nos trata com amor. Então, aqui, para finalizar, essas perguntas do Catecismo de Heidelberg, eles fortalecem esse conceito e que vão dar abrir o caminho para a sequência dos nossos estudos. Então, a pergunta 3 fala: como você conhece sua miséria? Pela lei de Deus. A pergunta 5 fala: você pode guardar essa lei perfeitamente? Não, não posso, porque por natureza sou inclinado a odiar a Deus e a meu próximo. Mas aqueles que se converteram a Deus podem guardar perfeitamente esses mandamentos? Essa é a pergunta 114. Não, não podem. Porque nesta vida até os mais santos deles apenas começam a guardar os mandamentos. Entretanto, começam com sério propósito a viver não somente conforme alguns, mas conforme todos os mandamentos de Deus. Então, esse é o ponto, né? Que é outro conceito bem interessante, né? A salvação é um ponto, né? É um momento em que você reconhece Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ali, se verdadeiramente você o reconhece e professa que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, você é salvo. E a salvação ninguém pode tirar de você. Esse é um ponto. Desse ponto, e ali você acaba quebrando a escravidão do pecado. Então, aqui fortalece o que nós vemos lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Creu em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem a vida eterna. Ponto. É um momento. Você é liberto da escravidão do pecado, mas a resposta aqui diz para você, você ainda vai ser assolado pelo pecado. Daquele ponto até a tua morte, você vai viver uma vida de guerra contra o pecado. Mas é isso, você tem que guerrear, você tem que ver com o propósito de não somente cumprir alguns, mas toda a lei de Deus. E de lutar para que isso aconteça, e de crescer espiritualmente. Então isso é o que Paulo chama de desenvolvimento da salvação, que é chamado processo de santificação. Quando isso termina? Quando você morrer. Quando nós morrermos, na glória, daí sim, na vida eterna, ao lado de Deus, nós seremos libertos absolutamente do pecado. Tá? Isso é um ponto que é interessante ficar bem claro e essa situação remota para essa lembrança também. Para que então Deus, na pergunta 115 nós lemos, para que então Deus manda pregar os 10 mandamentos tão rigorosamente, já que ninguém pode guardá-los nessa vida? Daí as respostas são esclarecedoras. Primeiro, para que durante toda a vida conheçamos cada vez melhor nossa natureza pecaminosa e por isso ainda mais desejemos buscar em Cristo o perdão dos pecados e a justiça. Segundo, para que sempre sejamos zelosos e oremos a Deus pela graça do Espírito Santo, a fim de que sejamos cada vez mais renovados segundo a imagem de Deus, até que depois dessa vida alcancemos o objetivo,
a saber, a perfeição. Então aí explicita isso que eu acabei de tentar colocar para vocês. Salvação, processo de santificação e a glorificação. Salvação, ponto da aceitação de Cristo verdadeiramente como seu Senhor e Salvador. Você é um novo nascido. Você tem uma novidade de vida, que traz o quê? A busca pela santificação. A luta árdua por transformar a sua vida à imagem de Deus, até que você seja o mais próximo disso, mas, na verdade, você só vai atingir absolutamente isso depois dessa vida. Na glorificação é que nós seremos perfeitos, livres do pecado. Então, pelos 10 mandamentos, aprendemos sobre nossa pobreza espiritual, bem sobre a santidade e bondade de Deus. Entendendo isso, daí sim nós somos prontos para seguir em direção do Evangelho, para discutirmos a respeito disso, para estudarmos a respeito disso, para lutarmos em nos adequar com todos esses ensinamentos aos quais nós vamos estar, a partir de agora, nos debruçando de forma a tentarmos viver como em espelho, como a imagem do nosso Deus, a imagem de Cristo. Então, irmãos, eu tentei fazer de uma maneira que não ficasse tão cansativa e longa a aula. É um tema que dá para a gente assim, falar bastante coisa, desenvolver bastante, mas eu acho que esses pontos são os pontos mais importantes, os pontos que são fundamentais para que a gente realmente siga depois com todo o que nós vamos seguir aqui de estudo dentro da classe de novos membros. E eu queria, então, agora abrir para que a gente possa estar interagindo e que vocês expressem as dúvidas e a gente tente esclarecer o que não tenha ficado nítido aí, claro e evidente para vocês em relação a esse tema. Fiquem bem à vontade e vamos tirar as dúvidas e interagir. Eduardo, pois não. Agradecer pela aula e, sem dúvidas, esse entendimento do 10º mandamento sobre não cobiçar, né? A gente entende que tudo inicia do nosso coração, né? Da nossa mente. Então, a gente tem que blindar nossos pensamentos e, a partir daí, evitar comparações, evitar blindar nossos olhos também, né? E com base nisso, entendendo que os próximos pecados, né, venho em relação aos próximos, os mandamentos anteriores vêm em relação à cobiça, isso já esclarece, né, que a gente tem que fazer essa blindagem, né? A gente tendo essa blindagem, a gente consegue não ser perfeito, mas consegue evoluir e crescer. É isso mesmo, João. E do ponto de vista, na escola dominical, eu tinha uma professora que chamava Tia Deca, e a imagem que ela passava para a gente nessa luta contra o pecado, né, que eu falei lá, a imagem figurativa que Lutero falava dos pássaros voando sobre a nossa cabeça, mas você não deixa ele assentar e criar ninho sobre você, que é para representar isso que você estava falando, né? Olha, não tem jeito, a gente vai viver, mas nós temos que nos blindar, espanta o pássaro. E ela falava outra imagem interessante, que era o cachorro branco e o cachorro preto. O branco era o bom, o preto era o mal. E ela falava, você dá comida para o preto e o preto fica forte, vai vencer o cachorro branco. E o que é criança para ela explicitar isso, mas é extremamente precioso esse ensino dela, né? O que é dar comida para o cachorro branco ou para o cachorro preto? No cachorro branco, no nosso caso, a gente, então, fortalecendo o nosso compromisso com a vida espiritual leitura da palavra, oração, comunhão com os irmãos, são conversas edificantes, você compartilhar os seus pecados para que a gente ore um pelos outros, para que possamos ser libertos, resistir à tentação até que ela fuja de você. Então, realmente, esses passos seguintes, que é o que você acabou de colocar aí, João, que são importantes no desenvolvimento da nossa vida cristã. Muito bom. E é isso mesmo, a origem toda é no nosso coração. E o duro a hora que você olha para a hora que eu olho para o meu próprio coração, eu entendo que o meu coração é mau mesmo, meu coração é tendencioso a voltar naquilo que eu não queria. É aquilo que Paulo fala em Romanos 7, né? O bem que eu gostaria de fazer, esse eu não faço, e o mal que eu odeio, esse eu faço. E faço de novo, e faço de novo. Não, isso não pode ser uma rotina, né? Na verdade, assim, não pode fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo e achar que está tudo bom. É com dor que ele fala isso, né? Ele fala, puxa, eu volto lá e faço de novo, não era para eu ter feito, eu sofro com isso, odeio e caio.
Vamos lutar, vamos em oração e vamos vencer isso aí, que é o que você colocou, muito bem colocado. Obrigado. Algum outro irmão gostaria de fazer algum apontamento ou alguma pergunta? Só sobre a palavra cobiça, que você falou no início, com o catecismo comentário aqui, aí ele vai trazer uma expressão bem legal sobre a palavra. Ele diz assim, quais são os deveres exigidos do 10º mandamento? Aí ele vai trazer, são um contentamento pleno com a nossa condição particular. E aí ele vai dizer assim, o que ele quer dizer com contentamento, né? Significa a disposição para aceitar a condição em que a providência de Deus nos colocou, sem murmurar, sem se queixar ou invejar as bênçãos ou a prosperidade dos outros. Aí bem no final, ele vai trazer o seguinte, quais são os pecados proibidos, né, do 10º mandamento? O descontentamento, né? Então, eu acho interessante porque o descontentamento nos leva a cobiçar, né, tudo ao nosso redor e faz de Deus o quê? Um Deus insuficiente. E Deus se revela como suficiente a nós. Então, assim, é só interessante porque nos faz pensar sobre a nossa capacidade, por causa da nossa depravação, da nossa limitação e da nossa necessidade real, aos 3 pontos que você tratou aí, né? De Cristo, né? Da graça de Deus e também dos meios de graça, que é a leitura da Bíblia, a oração para nos fortalecer. E quando a gente deixa isso de lado, a tendência é cobiçar, né? Que é já natural do homem, né? O coração do homem inclinado ao mal, como foi falado na aula. Então, assim, é muito interessante essa parte que nos faz pensar sobre isso, né? O descontentamento que muitas vezes nos cerca, né? Nos veste mais do que a nossa satisfação em Deus. Maravilhoso, perfeito a colocação, André. E a nossa sociedade nos estimula isso, né? A sociedade valoriza o ter, não ser, né? Então, exatamente. Quem tem valor na sociedade é quem tem aquilo outro, tem posse, tem carro, tem... E a gente, assim, acaba, às vezes, se contaminando por essa situação e acaba achando que sempre a grama do vizinho é mais verdinha que a nossa, né? E é isso mesmo, você tira, então, a suficiência... Você falou uma frase muito importante, né? Você tira a suficiência de Deus. Ele aborda um pouco isso no livro de vocês, eu acabei não falando sobre isso, mas ele fala, qual é o centro da nossa felicidade? É Deus. Esse é o centro e a suficiência. É a partir daí que as coisas se desdobram, né? Mas você colocou e foi uma ilustração muito boa. Obrigado. Pessoal, mais alguém, por favor? As colocações estão sendo extremamente boas para todo mundo ouvir aí. As contribuições têm sido muito boas. Por favor, se alguém tiver mais alguma a fazer, fica à vontade. O Elias acho que está querendo falar. Não passa à vontade não, Elias. Não, Éder. Éder. Elias, é isso. Por favor, Elias. Não, acho que tudo isso aí que vocês falaram aí está tudo correto mesmo, é assim mesmo, mas eu vejo assim também que, pelo menos se eu estiver errado, me corrija. Tipo assim, para mim existem 2 tipos de pecados, né? Nós que somos pecadores, né? Mas eu acho assim, tem o pecado consciente e o circunstancial, na minha opinião. Consciente, você já está maquinando aquilo ali já, né? Muita gente acaba cometendo isso porque é pecador, né? Mas eu vejo assim, é melhor que a gente fica no circunstancial, né? Que acontece sem que você saiba, né? Tipo assim, aconteceu uma situação, às vezes você xingou alguém ou fez alguma coisa, é uma coisa que aconteceu assim, momentânea, né? Agora, o consciente é mais complicado, né? Então, eu vejo assim, na minha opinião, né? É melhor eu ficar no circunstancial. Tipo assim, vai acontecer uma hora, pô, que a gente tem que ser melhor a cada dia, né? Eu vejo dessa forma, mas mesmo assim somos pecadores. O que eu entendo, Elias, entendi a tua colocação, é óbvio, essa pessoa que fica maquinando o mal, essa pessoa provavelmente nós não estamos, não é uma pessoa que é verdadeiramente convertida, né? Essa pessoa que eu falo maquina... assim mesmo, não entendi, eu falo assim, mesmo você sendo um convertido, você pode pecar por consciência, né? Que foi falado, né? Eu falo assim, o que eu quis dizer é que eu sou pecador, mas tipo assim, que no meu coração assim, eu posso ser menos errante, posso pecar assim
por circunstâncias, entendeu? É só isso, mas eu entendi, tá certo. Sim, é. Não, e daí o que eu ia colocar é, a hora que você é um novo nascido, independente das duas formas de dividir, o teu intuito sempre vai ser lutar contra, né? Mesmo esse circunstancial, que às vezes é por uma explosão, como você exemplificou, no trânsito eu vou lá e xingo um cara que me fechou, que daí foi uma coisa que assim, você não maquinou fazer aquilo, mas também é reflexo desse coração pecaminoso nosso, da raiva, da ira, que cada vez vai, com o trabalhar do Espírito, nós vamos trabalhando isso no decorrer da vida, a gente vai evidenciando que Deus cuida dessa área também. Eu vi isso muito expresso na vida do meu pai. O meu pai também é presbítero na igreja, o Gandolf. Ele jogava bola, era bom de bola. Eu sou ruim, assim, comparado a ele, muito ruim. Ele era muito bom. O que eu era bom de bola é que eu não brigava igual ele tanto. Ele brigava demais, mas brigava muito. Mas não é briga de falar só, era de sair na pancada, dar chute. Então, eu, adolescente, várias vezes, entrei em campo, com 15, 16 anos, para brigar porque ele estava brigando. E quando ele foi convertido, verdadeiramente convertido, isso foi tão evidente na vida dele que isso foi transformando, ele foi se transformando, inclusive, no jogo de futebol. Um exemplo só para ilustrar, né? A ponto das pessoas que jogavam bola com ele falar assim: o que está acontecendo com você? E daí até ser uma oportunidade dele testemunhar, né? E até nessa área ele foi transformado e as coisas vão melhorando. Mas é isso mesmo, tem esses dois pontos, mas o intuito é que nós sejamos transformados de forma plena, inclusive nas duas situações, mas é perfeito. Pessoal, o cheiro da comida está chegando aqui no meu computador. Eu vou pedir para o João Eduardo fazer uma oração para encerrar a aula, agradecer esse momento com você. Ô, Henrique, antes só de você orar, eu só queria saber quem está presente. O Misael pediu para eu colocar a lista de presença. O Eber, você está sozinho, Eber? Eu sei que você assiste com a família aí. Se o pessoal puder abrir a câmera aí para a gente ver quem mais está presente, para a gente fazer a lista. Eu sei que o pessoal às vezes fica meio tímido assim de se mostrar na câmera, entendeu? Mas quem mais tiver aí puder presença para eu anotar e passar para o Misael. O Eber está sem câmera e sem microfone, beleza. Então ele me fala quem está os 4 lá, beleza. Manu tá ali, tá jóia. Então, beleza. Era só isso, só para pegar todo Perfeito. Mundo. Deus abençoe a vida de vocês aí. Bom domingo. Eu vou pedir para o João, então, fazer uma oração final para a gente ser despedido. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por essa aula maravilhosa, esclarecedora, e que o Senhor venha conduzir cada um, meu Deus, no entendimento, na melhoria contínua, que nós venhamos focar, meu Deus, e nos apaixonar, amar o processo, cada aprendizado, cada pequeno detalhe, numa construção de uma vida em santidade, de uma vida que vai realmente te agradar. Nós abençoamos esse domingo, o Senhor venha nos conduzir, nos direcionar nessa semana, e que nós venhamos fazer a Tua vontade, nos livrar, esquivar, nos blindar de todo pecado. Amém. Bom domingo a todos, até a noite, se Deus quiser. Bom domingo. Deus abençoe a todos. Bom domingo.